Vamos começar? Vamos. Vamos, bom dia. Bom dia. Bonjour. E aí, Flávio? Eu estou abrindo aqui meu texto. Vocês estão com o texto já na mão? Então, Vou fechar aqui. A gente parou, bom, ano passado a gente parou logo no comecinho, na primeira página, logo- não é isso? é, é. As Acho que pessoas a gente tiveram pode. um pouco de dificuldade as pessoas tiveram dificuldade de entender esse primeiro parágrafo, não é? Acharam Aham. difícil, algumas pessoas, e é um parágrafo que responde a muitas coisas, né? Página 63, né? Isso. 63. Uhum. Eu acho que, não sei Consegui abrir. se vale a pena. Acho que a gente podia retomar, começar com o primeiro parágrafo, né? Lendo de novo. Eu acho que vale a pena um apontamento inicial, quando a gente sempre pergunta por que o passador? O que é o passador? Por que razão faz falta o passador? E penso que, às vezes, a gente não pensa a importância do passador e fica muito alocado à questão do dispositivo em si, e eu penso que não é nada disso, né? Então, tem uma passagem num texto do Philippe Julian, Situação da Psicanálise na França. Ele aborda coisas interessantíssimas, fundamentalmente a questão de verdade e saber, no que diz respeito à intenção e à extensão. As associações da IPA, algumas não da IPA, que excluem essa nodulação intenção-extensão, verdade, essa questão verdade e saber, e a questão de que a intenção funda a extensão a partir da escola de Lacan, da proposição. Sim. Então, há um dado momento em que ele diz as duas dimensões da psicanálise. As duas dimensões da psicanálise. Desde seu nascimento, ele diz, com Breuer e Freud, lá em 1890, lá do estudo sobre a histeria, desde seu nascimento, com Breuer e Freud, a psicanálise instaurou-se em dois lugares. Por um lado, existe a psicanálise, existe a relação analítica propriamente dita, a experiência pessoal e privada entre um analisando e um analista. E, por outro lado, existe a psicanálise em sua presença pública, segundo três modalidades, ele vai dizer. A que se transmite de modo doutrinal, tem que enfatizar a palavra doutrina, o significado doutrina, o que se institui, aí também enfatizando, na e com a comunidade analítica, segundo suas diversas associações. Enfim, o que determina a posição subjetiva do psicanalista na sociedade, grifado, tal como hoje se define pela modernidade científica e democrática. Aqui vem o ponto crucial. Ora, o verdadeiro problema, o problema sempre atual da psicanálise, é o da relação, grifado, entre essas duas dimensões, uma privada, não é? Essa da intenção, e outra pública, da extensão.
a ser formulada assim: sob que condições essa relação é, vírgula, ela própria, vírgula, analítica. Sim. Aí ele dá um exemplo interessante. Freud se definiu muito cedo quanto a essa questão. Com efeito, ele diz, não basta curar, clinicamente falando. Não se impõe uma transmissão? Pergunta Freud. Mas será ela possível? Desde os estudos sobre a histeria, Freud abriu a porta. Palavras de Freud. Se fosse possível, uma vez encerrada a liquidação dos materiais patogênicos, expô-los a uma terceira pessoa, Heimdrich, em seu agenciamento conhecido, complexo e comportando diversas dimensões, essa pessoa, né, esse terceiro, não deixaria de se perguntar, com razão, como semelhante camelo pôde passar por esse buraco de agulha. Com efeito, como transmitir a experiência analítica para o exterior, como conceber esse lugar em posição terceira. Este foi o ponto crucial do trilhamento de Lacan. Sua proposição 9 de outubro sobre psicanálise na escola condensa o que terá sido seu projeto constante. Os dois lugares da psicanálise, ele os nomeia intenção e extensão, extensão e extensão. Assim, cada psicanalista, desde Freud, tem que escolher quanto à relação entre intenção e extensão. Aí ele vai dizer, a extensão funda a intenção, isso é a IPA. Não é? O saber oficial, não é? A todo saber oficial uma verdade. As interpretações já estão prontas. A extensão é sem relação com a intenção, que é um grupo muito grande, quase a metade dos psicanalistas do mundo tem um emprego no hospital, numa universidade, etc. E a intenção funda a extensão. Ela é sua raiz e fonte permanente sob a pena de passar as duas primeiras figuras. Por que eu estou trazendo isso? É que é a figura do passador, esse terceiro, que vai nodular essas duas dimensões. Uhum. Então, não é essa questão que a gente recorta só do dispositivo, também do dispositivo, mas os psicanalistas eles se tornam passadores da psicanálise. É isso que Lacan vai dizer, eu não cesso de passar. Não é? Ele está numa posição de tensão, não é? Não está dizendo propriamente o dispositivo do passe, é ele, nos seminários, falando a partir do inconsciente dele e dos analisandos dele, passando a psicanálise. Vamos lá. Então, Mas só uma coisa, Nazar, que eu acho que isso que você está trazendo é super importante, porque, assim, como eu estou no ensino, me surgiu uma questão a partir, né, desse lugar do ensino, assim, de entender assim, em que momento, por exemplo, na formação de um analista, a transmissão da psicanálise se impõe para o sujeito, de alguma forma. Porque, assim, o que eu vejo, por exemplo, assim, porque tem alguns analistas que escolhem, de alguma forma, não se ocuparem com a transmissão da psicanálise, assim, pública, diria assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, seria possível, né, assim, você ficar como analista apenas na clínica, assim, como é que fica essa transmissão da psicanálise para cada um? O que se perde, né? O que se perde em termos de transmissão. Agora, a escolha é de cada um, não é? Exato. A escolha é de cada um. É uma questão. É uma questão. É uma questão, né? A Tereza entrou.
Vamos começar? Vamos. Bia, mas estou aqui. Quer que leia, então, o primeiro parágrafo? Posso... Não estou Ou alguém achando. quer ler? Agora, vamos fazer uma leitura com implicação, com questionamento. Sim. Isso que está no título do texto, transmissão e posição subjetiva. Subjetiva. Aham. Subjetivar a teoria. Aham. Vamos Então, lá. bora. A experiência psicanalítica convoca o sujeito a pagar o preço inerente à falta de saber quanto à prática da psicanálise e à carga de saber quanto à sua teoria. Isso aí já cabe um questionamento. Todos Já. entenderam isso? Todo mundo de acordo? Se sim, não é? Então, há uma falta de saber tanto na clínica quanto na teoria. Não, o excesso de saber na teoria. O analista vai ter que pagar o preço dessa falta de saber na análise. Então, Freud diz: tome cada caso como se nada soubesse dos anteriores. Quer dizer, o saber inconsciente é o saber que não se sabe, é um saber a ser conquistado e que, ao mesmo tempo, se perde. O não sabido, blá, 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 em saber. Não é? Então, a clínica, que Lacan chama na abertura de sessão clínica, é o real enquanto impossível suportar, é da ordem da surpresa, de um saber novo. Ele diz, a posição do analista é uma posição de não saber e diz numa direção que ele não ignora, porque ele passou por uma análise. Então, é o saber inconsciente, isso que não se sabe. Um saber que não sabe de si. E cada analista vai ter que se haver com isso, com esse real. Exato. Por isso é que... E é isso que fundamenta um analista, que torna, que faz brotar um analista. Não é? Por isso é que, se você, cada um notar, a teoria de Lacan, todo o desenvolvimento é a partir da lógica do significante, do inconsciente estruturado como uma linguagem. Desse ponto de não saber, de um saber que não se sabe, um saber que não sabe de si. Esse ato, Nazar, é o ato constitutivo do desejo... Perdão, é o ato constitutivo do analista. Esse ato ele, ao falar, trabalhar nas associações livres, né? Não tão livres, ele vai... Eu, uma vez, escrevi aos 30 anos no Colégio Freudiano, 35, 40 e pouco. Nossa, 40 e pouco. O analista é cria do real. Quer dizer, ele nasce a partir da própria fala. Não tem nada com o psicanalista. O psicanalista não transmite nada, ele transmite falta, fenda. Essa é uma definição do Lacan de desejo do analista. O desejo do analista oferece fenda, um cavo, um buraco. Não é? Oferece... É a falta. A partir da fala, vai se constituindo um analista. Tá? Então, é um saber não sabido. É um saber que não se sabe. Tudo dentro da lógica, isso é próprio do significante. Ele vai dizer, uma característica fundamental do significante é que eu não tenho como saber antes. Ele é inantecipável. O verbo seria terá sido, né? É do só depois. Isso é a lógica do só depois. Então, a experiência analítica, na época de Lacan, o ensino de Lacan, convoca cada analista a pagar o preço da falta de saber quanto à prática, não é? Que ele vai dizer, o psicanalista só se autoriza por si mesmo. Não é? Ele está ali, o analista, oferecendo o vazio, analisando, trabalhando,
é o trabalho de transferência, e ele vai, por ter passado por esse processo, a direção da cura, ele diz, não é? O analista dirige a cura e não o sujeito. Vai colocando o sujeito a trabalhar, ou seja, vai, com esse trabalho, permitindo que o analítico brote da fala do analisando. Não é? O analisando vai trabalhando, vai construindo uma interpretação. Não é? Muitas vezes você recebe alguém que passou por algumas análises e você se pergunta o que você conseguiu construir, não é? Construir de um saber, de uma interpretação, de uma questão. E aí vai. E o excesso de saber quanto à teoria. Freud começou com a teoria. Está claro isso ou não? Então, Lazar, queria te perguntar, assim, porque nesse texto do Felipe Julian, ele fala, porque assim, outro dia, por exemplo, assim, hoje em dia tem muitas ofertas, né, pela internet, né, online, aí, virtual. Aí outro dia eu vi um sujeito sozinho, né, assim, não era uma escola, era só um sujeito oferecendo formação em psicanálise, né, falando que ele oferecia o tripé freudiano, a supervisão, a análise e o ensino teórico. Mas você não ouviu todo o vídeo. Ele oferece a mãe dele, a cunhada, a tia, oferece tudo. Né? Só que ele não entrega, né? É isso aí. Mas aí eu fiquei pensando, Nazar, nisso que o Felipe Julian fala, dessas pessoas que fazem análise, que fazem supervisão, que frequentam grupos de leitura e tudo mais, né? Assim, como é que fica? Assim, porque quando, né, o Felipe Julian se interroga assim, se essa dimensão do privado e a outra pública, ela sob que condições essa relação é ela própria analítica? Sim. Né? Assim, por quê? Porque minha pergunta é assim, por que a escola? Por que uma escola de psicanálise? Porque né? essa Assim, trabalheira toda, né? Esse envolvimento. Por que essa trabalheira toda? Exatamente. Por que que o sujeito, por exemplo, assim, e hoje tem muitos, né, assim, fazendo sua supervisão, fazendo sua análise, frequentando um grupo de leitura, né, assim, por que que isso, digamos assim, não é suficiente para a formação do analista? Há uma entrevista do Lacan à imprensa italiana em 1974. Sim. Quando ele vai lá no Congresso da Itália, ele é entrevistado, que ele vai falar que a psicanálise sobreviverá ou não, e a religião triunfará. Depois ele aborda em alguma coisa. Ali, ele vai dizer, a partir da entrevistadora, uma italiana, uma jornalista, ele fala alguma coisa, que ela pergunta sobre confissão, se na psicanálise é um negócio de confissão. Aí ela pergunta alguma coisa e ele diz: não, na escola freudiana, não. Ela diz, mas o que há na escola freudiana de Paris? Eles são sérios. Eles são sérios. Então, essa seriedade, se você olhar o livro, se olharmos o livro do Mustafa Safwan sobre formação do analista, ele fala, lindo, lindo, como é que foi na IPA, como é que é em Lacan, ele fala, e ele termina com uma frase: mas depende da seriedade de cada um. Tome essa seriedade no duplo sentido, da seriedade de cada um. Na série, de série e de seriedade. Série, sim, e da implicação não é? E a Diana Rabinovich, no livro brilhante dela, Desejo Psicanalista, a mesma coisa, que ela coloca a seriedade com que cada um, diz ela, lida com o discurso psicanalítico. Então, o Julian coloca a extensão, funda a intenção, IPA, Associação Internacional, Sim. e as que seguem o modelo da IPA,
E depois ele trabalha um grupo enorme de psicanalistas, quase metade dos psicanalistas do mundo, Sim, que fazem análise pessoal, fazem sim. supervisão, fazem grupos de estudo, têm o seu emprego como o lugar da sua instituição e Uhum, tem, então, a psicanálise de intenção, a análise pessoal, supervisão, a psicanálise de uhum. intenção e a psicanálise de extensão, com os estudos, Sim, etc., discussões. Só que essa relação não é propriamente analítica. Esse é o sim, problema do passador. isso. Quem faz essa nodulação, passador. Ah, boa! Quem faz a nodulação é o passador. Entendem? Aham. Isso é a Não, vamos invenção de falar mais Lacan. disso. Como assim? Peraí. Porque, assim, o sujeito que faz análise, de alguma forma, ele se confronta na própria análise essa falta de saber que o Moscovitch está colocando ali, né? Bom, E ele é diante convocado disso, a construir um saber sobre essa verdade. Um dizer verdadeiro funda o saber. E essa é a proposição do Lacan. Da intenção, o privado funda o público, a intenção sim, funda a extensão, e não cessa. Quer dizer, esse certo. furo do inconsciente, ele vai Uhum, comparecer no social num tripé, né? No uhum, doutrinal, na instituição e na presença pública da sociedade democrática civil. Não é? uhum, Esse tripé da uhum, extensão. Mas isso é o não cessar, é o não cessar. E aí que ele teve que inventar esse espaço escola, a partir uhum. desses 4 lugares, né? O lugar. Quem é que está aí com o grafo do desejo? A partir quando sobe, há um primeiro lugar do S pequeno de A não barrado, depois S barrado punção de D, onde ele coloca o passador no lugar da punção, depois S de A barrado, que é o lugar do passante, e depois desce. Vê aí como é que está. É o lugar do AME. Esses 4 lugares, eles trabalham dentro de uma lógica mebiana, ou de uma nodulação mebiana, não é? Do Uhum, novo romiano, esses 4 uhum, lugares. Você só uhum, pode trabalhar o AME a partir do AE, o AE a partir do AME. uhum. É bonito, porque tem um texto É. que eu estou pedindo para o Alexandre para digitalizar, que o Didier Vai me enviou e autorizou publicar na época que ele era vivo, tem o endereço da casa dele e tudo. Ele vai dizer que muita gente, porque o OAE e o AME, existe uma relação de conflito. Para Lacan era importante, tal como o discurso do analista que o discurso do universitário, essa relação de conflito. E aí ele vai dizer que muita Esse gente. conflito ou se tensão? Eu diria tensão. Ele usa a palavra conflito, foi traduzido, então pode ser tensão. É, Uhum, é, que é simpático, o discurso analítico é simpático com o discurso da histérica e antipático ao discurso da universidade. Mas o que ele vai dizer é que muitos que foram nominados como AE não conseguiram ser nominados como AME. Olha que uhum. interessante. Então, há que se Muitos que foram. trabalhar uma escola a partir desse quadrípodo, desses 4 lugares. Você está com o seminário aí, fala dos 4 lugares, que está na Qual? versão número 1 da proposição. Peraí, peraí. Como assim os 4 lugares? Não entendi. Do gráfico do AME. desejo. Ah, Do gráfico do desejo. entendi. Eu não estou com o gráfico do desejo aqui, não. Que Não, tem alguém aquela. tem aí. Alguém tem aí, quem mais que não? Não Eu é? não tô. Eu não sei nem Nós onde que temos aqui no grupo, mas está lá em cima. Não consigo.
Espera aí, eu vou tentar aqui. Enquanto a Olá. Flávia procura, Nazário, eu queria te perguntar, tu falaste que o passador é o S barrado punção de D, o lugar da pulsão, né? E o Sim. AME seria? Está aí no grafo, tem que olhar o grafo. Quer ver? Eu Estou estou pegando ele aqui. tentando. Eu não Estou estou com ele pegando aqui. para passar para todo mundo. Eu tenho ele aqui impresso, Eu não. que Eu ele acho está que no está no grupo. grupo do passador, Não, né? mas está lá em cima, está Mas lá eu não sei. longe. Estou Achei. tentando aqui. O AE está no lugar do S de abarrado. Não Lá tem em como mandar cima. para a gente, não? Nossa, Não, está eu tão estou pegando rabiscado aqui, aqui. já vou mandar. Já vou enviar. Tá. Ah, tá. E o AME está no S de A, abaixo, no piso de baixo. Isso. Pronto, está aqui, ó. Você mandou? Mandei agora. Ah, tá. Olha aí, ó. Ó, Isso. embaixo é o A, não barrado, não é? Em É. cima o S barrado, punção de D, passador. E depois S de abarrado, AE. Depois o Szinho de A não barrado, que é o AME. Então, Isso. esse quadrípode, esses 4 lugares. A gente precisa trabalhar isso no grupo de garantia, porque é importante. Tá em qual texto do Alain? Você sabe, Zé? Você É um texto aí? texto que ele vai falar sobre a questão da formação do psicanalista para Lacan, Alain de Gevaert. Nós temos aí, você tem uma cópia aí. É Uma tanto cópia. texto, né, querido? Depois você Você me dá, tem. porque eu não estou dando. Esse do Alan de Gervais, você já disponibilizou aqui no grupo, Nazar? Não, vai digitalizar. Ah, É o único texto que eu vi trabalhar isso, esse ponto. É Parcel, verdade. S barra pulsão de D, ação. Esse esquema que está aí é do Do Alain, Alain Vanier. do Alain Vanier? Não, ele que fez, colocou aí em francês e alguém pegou. Tá bom. Mas é super importante essa leitura aqui no Eu tenho gráfico. ele aqui já aqui em português. Pronto. Depois você me passa, Zé, porque eu não. Está aí, ó, em Eu- português. Olha, o Ana também não está, ele não botou em português. É o Manda para. Douglas. Depois você me dá em francês mesmo, a gente traduz. Tá aí no grupo. Tá no grupo do celular. Uai, WhatsApp. cadê? No grupo Está do aí no grupo passador. passador. Clica que vai aparecer. No WhatsApp, Tereza. Então, eu estou no Zap. Não estou vendo esse texto aqui, não. Direct, não, assim, Hein? Tereza, Tá aí, você tem que Tereza. voltar lá no GT, lá no GT. Então, eu estou no GT. Mas aqui eu só. Ah, peraí. Não, Nazar, 4 imagens. É o de baixo. Depois ele É põe isso, outro. 4 imagens. Digita em cima ou embaixo. Ah, tá. Mas eu pensei que você estivesse mandando o texto. O texto. Não. Ah, a imagem eu tenho aqui, eu já vi. Ok. Vejam que nesse grafo é interessante. A linha entre a enunciação e o enunciado, a linha de cima e a de baixo, tem a linha do desejo do analista. Isso. E nesse grafo é Então, importante esse seguir as setas, né? A direção das setas.
Agora, esse lugar de passador também é muito difícil, né? Porque essa função de D é a posição do neurótico, né? De uma forma geral. Também é. E da pulsão, né? Pois é, aí é que está. S barrado pulsão de D tem a ver com a pulsão, exatamente. Que é o que ele vai... E o que é interessante, porque a pulsão ela é silenciosa, ela é desprovida de significantes, né? Ela é silenciosa, ela é da ordem do real. E eu entendo que o passador ele carrega esse ponto de real que ele recebe, né, do passante. E ele carrega sem saber que ponto de real é esse, ele leva para o júri, né? Quando É ele... isso que a gente pode pensar que não é articulado, mas é articulável. Sim. Talvez. Você está falando do desejo, né? O desejo do analista. Uhum. Mas Bom, Vamos continuar a então, leitura? essa primeira linha está claro aqui? É a falta de saber quanto à prática e o excesso de saber quanto à teoria, não é? E isso aqui tem que entender para entender o fundamento do dispositivo do passe. Que esse fundamento só existe o texto do o congresso que os franceses, após a morte de Lacan, fizeram. O organizador do livro foi o Alain de Gevaert, e tem um texto de 4 páginas sobre a lógica da proposição do Philippe Julian. É muito difícil esse texto, mas ele vai explicando com clareza. É o único texto que eu vi trabalhando os fundamentos da proposição e do dispositivo do passe. É interessante Tá. que a Flávia colocou que o S barrado pulsão de D, que é a pulsão, é o lugar do passador e também do neurótico. E porque é o lugar da castração, né? ele escreve aqui, né? Está aqui escrito a castração ali Tá. junto. É. Pulsão, castração, passador estão articulados neste ponto, né? S barrado punção de D. Mas surge a pergunta, por que Lacan coloca o passador justamente aí, né? Isso a gente vai ter que dar conta estudando, né? Nazar, você estava... Então, assim, essa falta a ser quanto à prática da psicanálise na análise. E essa carga de saber teórica, né? Assim, esse excesso de teoria. Como assim? O que seria esse excesso de teoria? Diga, vamos ver. O que vocês entendem? Como subjetivar isso, modular, não é? Simbolizar essa teoria. Bom, se a gente está falando do a partir da... inclusive. A gente está falando... A proteção, porque você está falando do excesso. O excesso tem a ver com a questão do gozo. O excesso de teoria, né, pode ser também uma forma de defesa contra a castração. Contra a castração. Pessoas se apoiar teoricamente, mas a experiência clínica, né, os resultados da clínica desses sujeitos não condizem com essa, digamos assim, capacidade, né, de instrumentalizar a teoria. São coisas diferentes. Sim. Por isso que o Lacan vai falar desse saber não sabido. E que, de alguma maneira, eu entendo que passa também, porque esse lugar do S barrado pulsão de D, que nós estamos falando aqui, tem a ver com a pulsão, com o passador, com a castração, mas não esqueçamos que tem a ver com a letra. Uma das designações para S barrado pulsão de D é a letra. Por quê? Porque a letra tem a ver com a pulsão, não tem a ver com o significante.
Daí talvez a gente possa entender que o que se passa no lugar do passador, se ele bem acolheu, né? Se ele pôde capturar algo desse saber inconsciente, tem a ver com a letra. Sim. Com E essa não falta de saber também. exatamente. Aham. E nesse mesmo raciocínio, a questão do. Aqui não fala em excesso de saber, em carga de saber, que seria o extensivo, que tu vai tirando de tudo que tu escuta, assiste, estuda, lê, de diferentes meios. Que pode viger em termos de discurso da universidade, né? Se não Isso, for furado pela castração. Isso que brota da análise pessoal de cada um. Sim. E tu precisa fazer o filtro, né? E o passador, eu acho que é o que pontua essa letra que deverá comparecer, né? Letra que estava em instância. Em instância. Tereza, Isso. Instância. deixa eu dar um Só uma exemplo coisinha, aqui do. porque tem no texto do Moscovitch, logo no segundo parágrafo, ele faz essa questão, assim, para dizer tudo, pode-se ficar preso aos significantes do outro, né, repetindo Freud e Lacan, né, a psicanálise como texto, sem nada subjetivar disso, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Que esse discurso universitário fica repetindo o discurso do outro, né? Assim, sem subjetivar, né? Porque subjetivar implica no trabalho de elaboração sobre a sua própria escrita, Sim. né? Escrita em termos do seu inconsciente. Quero dar Que um só exemplo comparece, eu aqui. acho, depois de muita análise, geralmente mais Exatamente. em fim de análise, né? Não é Qual uma é coisa a página que é acadêmica, que tem. que você falou, o Flávia, qual é a página? A segunda? No segundo 63. parágrafo, na página 63 do texto do Moscovitch. 63, A tá gente aqui. vai ler já já. Tá. Posso dar um exemplo que a gente tem aqui no Instituto? Nós temos Claro. aqui um dia da semana que a gente estuda com filósofo. Ele tem 3, 4 doutorados, tem 31 anos de idade, genial. E já leu toda a obra, entende muito do Lacan na história. É interessante estudar com ele porque ele traz a história, os momentos político, econômico, geopolítico, então é legal que situa, né? Tanto é que o curso dele chama-se Caminhos por Toda Parte. Mas quando ele vai falar alguma coisa da implicação da psicanálise no sujeito, ele tem um limite, porque ele não faz análise. Então, a gente aqui do Instituto percebe, ele chega até um ponto, ele não avança daquilo, que é isso da subjetivação. Ele não vai, porque ele não faz análise. Então, ele tem uma carga incrível que você perguntar. Vamos trazer essa criatura para estar com a gente, quem sabe eles podem... Teve uma vez, eu e Tereza estávamos almoçando na casa do Melmar, e é uma casa magnífica, tem um teto, o teto, o apartamento é tombado, né? É aberta a visitação por causa do teto e tal. E eu conversei com ele muito essa questão de filósofos trabalhar a teoria de Lacan a partir de uma impossibilidade em função da questão de uma análise lacaniana. Não é? O sujeito, quando não passa por uma análise, ele fica num verniz, não é isso? Ele fica no discurso universitário. Já o Juranville, ele avança um pouco mais. Né? Um professor de geografia que já visitou o lugar, como ele dá essa aula? E um professor de geografia que só decorou, né, os relevos, lembrando de quando a gente estudava, que era criança, né? Então, eu não sei, pensei nessa analogia, né? Como é você falar, né, do relevo lá, né? E você ter ido até lá é diferente. Você né? ter a experiência, você ter experiência, que são coisas diferentes.
Porque a experiência não é só ter passado pela coisa. A experiência, eu entendo que tem a ver com o que há de apreensão visceral, né, da coisa, que só a análise possibilita, só a análise. Né? Você não está falando porque você ouviu dizer, porque você leu e você instrumentaliza bem a teoria. Não é isso, mas é a teoria da sua própria análise que te permite alcançar esses pontos cegos, né? Que alguém desavisado, alguém que é inteligente, que é brilhante, como você está falando, não alcança porque não tem a experiência. Né? Uhum. A experiência do Também acho que tem uma inconsciente, problemática. né? Tem uma problemática também da pessoa não ser analista. Além de não ser analisando, não ser analista. Eu lembro o dia que o Nazar comentou que o Garcia Rosa, né, Nazar? Garcia Rosa escrevia brilhantemente, mas ele não era analista. Era brilhante. Né? Então, assim, a ausência desse conteúdo, digamos assim, a ausência desse desconteúdo, ele não vai... Oi? Perdão? Você quer dizer, João, que ele não era clínico, do ponto de vista dele, não tinha clínica, é isso que você está dizendo? Não era analista? Não tinha clínica, porque eu estou pensando no encontro em que a Lilian falou dessa pessoa. E eu, como vim do ambiente acadêmico da filosofia, eu fiz direito, depois eu fiz mestrado em filosofia, eu vejo muito essa coisa, né? Como é que o Lacan falava? Que eram os paranoicos por excelência, os filósofos, alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, é porque justamente o conhecimento, não é, por exemplo, transferência de trabalho faz parte do nosso conjunto de transmissão e de todas as questões, mas a transferência de trabalho no contexto analítico é completamente diferente. Né? Essa explicação que você deu, Lino, eu gostei bastante, porque é uma pessoa que nunca foi na Espanha, conhece tudo pelo YouTube, alguma coisa nesse sentido, mas não vivenciou. Livros, né? Chega lá e se depara com outra coisa. Né? Vivenciou os percalços, os pontos percalços. de... Porque, os nódulos. Agora, eu tenho só uma observação para fazer a isso que você está dizendo, João, que eu acho que procede, que, primeiro de tudo, é a análise pessoal, porque a análise pessoal é ela quem torna você analista do seu próprio sintoma. E só isso permite escutar, né, um outro, porque você não confunde as suas questões com as questões do outro. A experiência de real que você vive dentro da sua própria análise te coloca numa posição em relação ao seu desejo de uma forma prevenida em relação ao desejo desse outro que você escuta. Porque desse outro você nada sabe, é verdade. Mas você, em relação ao real, de alguma maneira você experimenta ou experimentou isso na sua própria análise. Eu acho que isso faz toda a diferença. Só queria acrescentar isso que a Teresa está falando, né? Assim, reforçar essa diferença entre a experiência e aquilo que o sujeito e o vivido, né? Assim, porque tem um caso, por exemplo, que eu acho super interessante, de um cara, eu não vou lembrar agora o nome, que ele escreveu um livro como se ele fosse judeu e tivesse ido no Holocausto, tivesse experimentado, vivido isso. E aí, depois de um tempão, descobriu-se que o cara nunca tinha ido no Holocausto, e sequer era judeu. E, no entanto, o livro tinha uma força, né, assim, de transmissão, como se, de fato, ele tivesse vivido a situação. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar que a experiência não tem a ver com o vivido, né? Assim, eu acho que, como a Teresa sinalizou, é a experiência do inconsciente, né? Assim, do real, né? Sim. Exato, e o inconsciente, se a gente for pensar, não é que ele só compareça no divã, né? Mas eu acho que para as pessoas terem essa sensibilidade de se darem conta de algo do inconsciente, até dos seus próprios lapsos, ou usarem os sonhos para entender alguma coisa, é a partir depois de um tempo de análise, né? Ou muito muito vinculado à questão artística,
a sublimação, talvez, né? Não sei, eu estava pensando aqui. Podia aparecer só no divã inconsciente, né, Sandra? Seria Hã? bom. Olha Bem que o só, inconsciente podia aparecer só no divã, né? Deixar o texto, resto. logo o primeiro, o número 1 do texto, o outro do significante e os significantes do outro, desse texto aí que a gente vai ler, ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Sim. Ser analista sem nada querer saber disso, seria esta uma das características de nossa atualidade? Ou, para dizer de outra maneira, pode-se ficar preso aos significantes do grande outro, Freud, Lacan, a psicanálise como texto, sem nada subjetivar disso? É exatamente o que a gente estava falando. Paixão da ignorância ou obstáculo à experiência freudiana, isso faria da prática um fingimento, ou seja, uma atitude consciente, enquanto que aderir a ele é experimentar, por sua relação com o inconsciente, a sua consistência, até mesmo sua destituição, segundo a factualidade dessa própria prática. Aí. Esse parágrafo é muito bom. Maravilhoso. É. Aí ele continua, aí está a abertura do campo do desejo do analista como necessária. E aí a gente tem que entender o que ele está chamando de abertura do campo do desejo do analista. Como pagar o preço de tal desejo quando ele convoca o analista à prática? E é aí que eu entendo, né, essa presença do AE como aquele que, efetivamente, tendo dado suas provas na sua própria experiência, eu diria que é quase que impossível, né, ele não se ver instado a esse exercício de transmissão, mesmo transmissão do quê? Do real e não da teoria. Do real. Porque nesse exercício, dentro lá da comunidade a qual ele pertence, o que ele vai fazer, eu entendo, é elaborar aquilo que ele extraiu não só da sua própria análise, mas da experiência do passe, porque é preciso ainda um passo a mais, né? Qual? Aquele de elaborar aquilo que, de todas essas voltas que estão implicadas no dispositivo, ele pôde, de alguma maneira, extrair algo, né, do que teria sido essa experiência do tornar-se analista. Né? Até porque o que sobra do real precisa ter uma consistência, que ele fala aqui. Precisa de algo que ele se ancore, eu acho que seria uma palavra. O entusiasmo tem muito mais a ver com angústia do que uma suposta alegria. É a angústia que move o sujeito nesse desejo, né, de seguir transmitindo o quê? O impossível, que a psicanálise é um dos impossíveis, mas o exercício de fazer seminários, de lá com os seus pares, porque é isso que eu acho que vai desenhando algum estilo para essa escola. Sim. Um estilo de transmissão. Por isso é tão importante, né, esse trabalho com seus pares, após ter passado pelo dispositivo do passe. O trabalho com seus pares, com esses que trabalharam com você. Sim. Mas são muitos poucos os que passaram pelo dispositivo do passe, né? Então. E muito poucos os que têm esse compromisso e esse entendimento. Sim. Vamos voltar no texto, nessa parte, que, assim, porque aí eu acho que chegar nesse ponto que a Tereza está trabalhando. Bom, vou ler rápido. Assim. A experiência psicanalítica convoca o sujeito a pagar o preço inerente à falta de saber quanto à prática da psicanálise e à carga de saber quanto à sua teoria. Agora, isso vem questionar a função do analista hoje.
pois, se tal posição é subjetiva, é a posição de corte própria à transmissão que oscila, desde sempre, entre a gestão organizada do Então, saber freudiano pelo Recalque. leia devagar agora. Desde sempre, entre a gestão, vai. Entre a gestão organizada do saber freudiano pelo Recalque. Lembre-se que na proposição ele diz: há um real em jogo na formação dos psicanalistas. As sociedades até então, Recalque, né? Se fundaram sobre esse real, Recalque. Isso. Que é o não E querer a saber outra. nada. Ah, tá. E a outra? E a outra mais simbolizante, a do laço social entre analistas, mais subjetivante para cada um deles, mais evidente desde a dissolução da Escola Freudiana de Paris, que Porque procede... esse é um grupo que estudava os lacanianos peso pesado na França, eles se reúnem e até hoje eles trabalham isso, né? Mesmo fundando as escolas, vários grupos analíticos, eles se encontravam. Então, ele está dizendo, não é, após a dissolução, que vários grupos, e aquilo que Lacan esperava do passe, que era adquirir, conquistar o saber, não é, adquirir um saber que pudesse criar um novo liame social, laço social entre os analistas. E que Lacan diz isso foi um fracasso em função de uma não seriedade com o trabalho de cartéis. Não é? E aí, então, eles vão trabalhar aqui. Pode-se esperar muitas outras coisas do dispositivo. E a importância de insistir no dispositivo. Continua, por favor. Dissolução da Escola Freudiana de Paris, que procede do desejo do analista numa certa relação com a posição feminina do gozo, tal como Lacan estabelece nos últimos anos de seu ensinamento. Isso aí tem que ser palavra por palavra, né? Eu fiquei ainda assim, meio emperrada aqui mais em cima, quando ele fala que a transmissão ela oscila entre essas duas pontos, a gestão organizada do saber freudiano pelo Recalque. O que seria o saber freudiano pelo Recalque? E a Associação Internacional. Ele diz na proposição, ele começa, há um real em jogo na formação do analista. Então, ele reivindica o trabalho, a escuta desse real. É isso que ele reivindica com o passe, a passagem de psicanalizando a psicanalista. A IPA não quis saber nada disso. Né? Então, ela tem o quê? Um saber oficial que funda a intenção, que funda a prática. Então, a transmissão implica num corte entre a gestão organizada do saber freudiano pelo Recalque e a outra mais simbolizando a do laço entre os analistas, né? Que implica em trabalhar a teoria, não é? A partir da intenção, a partir da falta. Porque o que seria trabalhar a partir da castração, da aliança estrutural? A simbolização. O sujeito, no âmbito do universitário, ele vai ler um seminário de uma maneira. E esse que está furado, não é? Marcado, que sofre o crivo da castração, ele vai trabalhar o texto de outra maneira. Né? Então, subjetivando essa teoria. Essa teoria vai fazer eco aos efeitos da sua própria análise. Sim. E vai, de alguma forma, simbolizar esse buraco, né? Assim, dar um contorno, né? Sim, sim. Por isso que é importante o laço entre os analistas, né? Porque ele dá um contorno a esse furo, né? Da análise própria. Sim. Passamos já desse parágrafo? Ninguém quer perguntar mais nada? Ô, Flávia, deixa eu perguntar para você sobre a sua visão sobre isso. Como é que você interpreta essa questão do laço entre os analistas? Uai, como está aqui no texto, eu acho que assim é fundamental, né? Assim, porque a partir desse laço dos analistas que eu
acho que o sujeito vai conseguir simbolizar isso que ele se confronta lá na análise própria, que é o real. Ele vai poder, de alguma forma, teorizar a partir do laço com os analistas. Eu penso na questão da transferência de trabalho, né? O que eu acho que faz diferença numa escola de psicanálise é a forma como esses laços entre os analistas se dá, que é através do cartel, por exemplo. O cartel. Mas é aí que eu queria chegar com você, porque eu estava pensando justamente sobre isso, né? Conversando com o Felipe está na secretaria, né, agora, e a gente estava numa conversa até privada, mas eu vou colocar aqui porque não tem problema. E a gente estava colocando do cartel e fazendo aprofundamento sobre a questão do cartel, só eu e ele estávamos conversando. Aí ele falou, eu falei assim, Felipe, o que é o cartel para você? Ele falou assim, o cartel é a escola. E aí, na hora que você falou de laço de analista, quando você citou o texto, eu fiquei pensando no laço de analista no contexto de escola. Porque todas as nossas transferências de trabalho, você participou de um evento comigo agora há 2 semanas, né? Todas essas transferências, elas são fundamentais. Agora, o que é que vai definir a escola para além do significante escola? Né? Isso. Eu acho essa questão super importante, João, porque eu acho que é isso que faz diferença. Do ensino da psicanálise, da transmissão da psicanálise numa escola, tem a ver com funcionamento. Então, assim, por isso que eu acho que assim, você pode até oferecer, né, como tem muitos hoje em dia, né, assim, oferecer formação através da teoria de supervisão e tudo mais, mas eu acho que o que funda uma escola, assim, a diferença é o funcionamento, que passa pela questão dos cartéis, né? Sim. Sem dúvida. Não só pela questão dos cartéis, mas, sobretudo, pela questão sobretudo. Sim. E a prevalência, né, do real em relação ao que se transmite é pela letra e não pelo significante. Então, eu acho que nesses encontros que esse real acaba, por isso que às vezes é angustiante também, né? Acaba, o cartel mexe com o sujeito, né? Mexe com as suas faltas, então vai circulando isso. Exatamente porque, pelo menos a princípio, esse é o princípio do cartel, o saber circula, não tem mestre. O mais um faz corte, né? O mais um introduz a castração, vai circulando, a pulsão de morte, né? Exato. Mas mesmo o mais um nomeado, ele é pura e simplesmente aquele que garante a circulação do saber. Ele não é aquele que sabe mais. Ele não é o que tem mais tempo, digamos assim. Ele não é mestre, né? Exatamente. Uma entrevista do Miller, e ele coloca uma frase interessante, muito inteligente. Ele diz, não é uma inferência não sei se está ali que houve um congresso em 1975 de 3 dias, com centenas de os bambambãs lacanianos, só sobre o mais um. E que vai dizer legal. assim, que um cartel ele começa a funcionar quando há um tombamento do mestre. Não importa esse mestre numa pessoa X, mas é a mestria ali quer dizer, há um avessamento do discurso do mestre. Eu acho que ele fala isso também no Lacan Elucidado, na primeira palestra, que foi o Forbes que organizou. Eu acho que ele fala isso também. Não tenho certeza, mas se alguém for olhar no Lacan Elucidado, seria a primeira palestra. Numa entrevista num jornal que eles tinham, muito antigo, um jornal. Ele fala a morte, o tombamento do mestre, porque o mais um ele faz circular a pulsão de morte, né? A castração. E aí é convocado o não saber, o questionamento, a simbolização. Sabe o que eu me dei conta agora? Que é um pouco a função do passador. O que passa, né? O que se passa
tem a ver com a experiência de real que está ali em ato, no cartel. E é isso que é isso que possibilita que o saber circule, porque não há um saber instituído. Não existe o mestre ali no cartel. Ou, se a gente quiser, a mestria é a do próprio texto a ser elucidado, a ser elaborado, a ser trabalhado. Sim. Sim. Eu vou botar o texto sobre esse texto que o Nazar falou. Qual texto, Flávia? Sobre a jornada, sobre cartéis, onde Você o tem? Lacan trabalha. Tem, botei agora no GT. Aqui Então, vamos no chat do continuar. grupo, eu coloquei a entrevista que o Nazar mencionou, que é a entrevista para a revista Panorama, de 74, está no chat do... Põe no grupo, João, põe no grupo para a gente... Por agora. Não é Isso, essa a joia. frase, o tombamento do mestre? É um tombamento, não é? Uhum. Vamos lá. Então, ser analista, vamos? Ser Claro. analista, sem nada querer saber disso, seria esta uma das características de nossa atualidade? Ou, para dizer de outra maneira, pode-se ficar preso aos significantes do grande outro, Freud, Lacan, a psicanálise como texto, sem nada subjetivar disso? Paixão da ignorância, obstáculo à experiência freudiana, isso faria da prática um fingimento, ou seja, uma atitude consciente, enquanto que aderir a ele é experimentar, por sua relação com o inconsciente, a sua consistência, até mesmo sua destituição, segundo a factualidade dessa própria prática. Aí está a abertura do campo. Porque vamos supor que alguém esteja nessa ordem do que ele diz de fingimento, ou seja, na alienação, né? Na alienação. E tenha passado por isso, passado por aquilo, e está ali como um lacaniano e se autoriza por si mesmo. Então, ele está na intenção, porque o que é o psicanalista só se autoriza por si mesmo? É na intenção. Né? Nesse texto que você estava lendo, Situação da Psicanálise na França, ele vai dizer, na intenção, o psicanalista só se autoriza por si mesmo. Na extensão, o analista se faz autorizar como analista da escola, né? Ele faz se autorizar como psicanalista da escola. Então, na intenção, o psicanalista só se autoriza por si mesmo. No momento do ato, ele está só, não é? Ele se autoriza por si mesmo. Ele não conta com nenhum outro. Ele não conta com os livros, com os textos, com as supervisões, com a análise dele, com as sessões dos seus analisandos. É isso que esqueça aquilo que você já sabe para que possa advir o novo. Então, ele não se vale de modelos. Ele não se vale de modelos. Ele não está na alienação, no fingimento. Ele está ali como analista, que se autoriza por si mesmo. Não sei se ficou claro. Porque no momento do ato analítico, e tem mais, nessa história do analista só se autoriza por si mesmo, eu acho que no andamento, aqui a gente vai trabalhar um sintagma que Lacan coloca no ato analítico, e que o livro da Diana Rabinovich trabalha muito bem logo no início, o fingir e esquecer. O analista é instado a fingir e esquecer, pegando a palavra da Teresa, instado a fingir e esquecer o ato que o constituiu como analista, para poder ocupar esse lugar para um outro, que está passando pela psicanálise. É um exercício difícil, dificílimo, porque é luto atrás de luto.
O cara estuda, o cara trabalha, o cara e vai lá escutar alguém, não é? Que falar nisso, Um eu tive exercício de uma raciocínio. experiência engraçada essa semana, porque me procura uma jovem para começar a análise comigo. Eu falei, puta que eu pariu, nessas alturas começar tudo. Ela fez uma análise de 2 anos, de 6 anos com outro, aí me procura. Eu falei, puta que eu pariu. É sacrificante. E você não pode mostrar serviço, não tem. Você está ali, não é? Numa posição de não saber, para que possa advir o novo. Não é? O novo a partir do trabalho e brotando uma singularidade, sendo construída uma singularidade. Esse tal do Vues, Vas, vai brotar algo novo. Quando isso Ali, acontece. ali onde eu estava preso aos significantes dos meus avós, dos meus pais, e etc. e tal, não é? É esperado que advenha algo singular, o sujeito. Eu possa Mas advir. é interessante, Nazar, que isso que você está trazendo de uma jovem, né? E você se questionar como é que você vai começar tudo de novo e tal. Não, Porque esses, eu não diria só adolescentes, os jovens, né, de 20 e poucos anos e tal, às vezes é difícil, e até gente mais velha, é difícil você introduzir, de fato, né, o dispositivo analítico, né, como nós conhecemos. Às vezes é difícil, porque a demanda é de respostas rápidas. Sim. Sim. É jogo de cintura. Sim. e saco, né? Vamos lá? Vamos. Aí eu acho que esse parágrafo tem a ver com o que você estava falando, Nazar. Aí está a abertura do campo do desejo do analista como necessária. Como pagar aqui o que preço? começa a merda toda, é aqui. É difícil. Complicar. Que a gente vai ter que trabalhar isso e tirar um puta ensinamento que a gente fica repetindo, não é? Repetindo, Sim. repetindo, fazendo como, não é? Repetindo, e não que ele vai introduzir se o passe é necessário, o necessário do passe, e que ele vai dizer, a partir do desejo do psicanalista, que convoca uma tal transmissão, o passe se torna necessário. Olha aí que a gente vai ter que entender isso, buscar um trabalho sobre isso. A gente pergunta, o passe é necessário? Algumas escolas dizem que sim, outras dizem que não, umas trabalham, outras não. Essas que trabalham, sabem por que estão trabalhando? Onde é que elas se viram acossadas? E aí vai começar aqui. Vamos lá. Como pagar o preço de tal desejo quando ele convoca o analista à prática? O fato de que a resposta tenha sido formulada por Lacan, o analista só poderia se autorizar por si mesmo, implica em que se encontre não uma fórmula mais adequada para o por si de cada um, mas sim a radicalidade mesma dessa posição. Que o Julian diz nas entrevistas sobre o passe lá, que ele nos deu, que ele diz, é uma lei, é uma constatação. Vai. Posição que, como se sabe, assume maior valor como signo de reunião do que como significação autêntica de um ato sustentado por tal significante, tendo provocado a passagem inevitável à prática para o sujeito do inconsciente, ou seja, para o analisando. Difícil isso, hein?
Posição que, como se sabe, assume maior valor como signo de reunião. Então, essa posição de si mesmo assume maior valor como signo de reunião do que como significação autêntica de um ato sustentado por tal significante. Tendo provocado a passagem inevitável à prática para o sujeito do inconsciente, ou seja, para o Eu acho que o próximo parágrafo esclarece explica, isso aí né? um pouco. Tá. É. O que dizer que é impossível autorizar-se analista por uma psicanálise como produto acabado? O que quer dizer o que quer dizer que é impossível autorizar-se analista por uma psicanálise como produto acabado. Ou seja, Mas, as psicanálises que concebem o trabalho de análise de uma formação, um final pela via da identificação com o eu do seu analista, isso aí você não pode introduzir a questão do passe. Continua. sim. Então, isso quer dizer que é impossível autorizar-se analista por uma psicanálise como produto acabado, mas sim Porque por uma incompletude essencial. todos os seminários de Lacan, todos, ele deixa um furo, a ânsia, porque ele fala a partir do inconsciente. O Juranville, no texto Psicanálise e História, ele diz que Lacan dava os seus seminários para mostrar que a psicanálise não se transmitia, que era impossível, que cada um deveria reinventá-la a partir da sua própria análise, ou seja, ela transmite o hiato, a ânsia, transmite a fenda. É transmissão de fenda. Vai. E sim por uma incompletude essencial, reencontrada em todos os momentos do percurso analítico, tanto como cura quanto como disciplina. A prova disso é, entre outras, a alternativa empreendida por Lacan, que pelo fato da hipótese freudiana do inconsciente, formulou o estágio do espelho a partir de uma falta. Estádio do espelho. Ela botou o G, mas é D. Estádio do espelho. Porque implica mais lugar, né? Estádio, é um lugar. A partir de uma falta. A neotenia do recém-nascido. Descoberta esta secundária e que se efetua, no entanto, na psicanálise como disciplina, desde seu início, tanto quanto hoje, já que, por exemplo, a senhora François Doutor ampliou seu alcance pelo conceito de imagem corporal em sua relação aos investimentos libidinais. Então, ele está falando que o Lacan, então, instituiu o estágio do espelho a partir de uma falta, né, assim, inerente, né, ao próprio recém-nascido, né? Impossível autorizar-se sobre alguma coisa de total, apoiando-se no real, senão apenas sobre esse si mesmo do analista, ou seja, precisamente sobre a prática. Isso. Como, então, dar conta estruturalmente desse momento em que o analisando vem a ceder à prática, após o percurso singular de sua análise pessoal, se autoriza-se, se o autorizar-se remete a uma falta própria ao inconsciente, mesmo que a neotenia viesse a evocar um ponto de certeza dessa falta, chegando até a promover as justificativas para uma psicologia do desenvolvimento da criança, quando só o significante, na sua dimensão de só depois, mostra a estrutura de tal falta como radical, desde que se trate de psicanálise. Aí ficou meio ruim. Como, então, dar conta estruturalmente desse momento em que o analisando vem ascender à prática após o percurso singular de sua análise pessoal? Acho que essa é a questão.
a estrutura de tal falta como radical desde que se trata dos psicanálise. O Porque autorizar-se Lacan remete a diz, uma sempre lembre a proposição. Há um real em jogo na passagem de psicanalizando a psicanalista. Quer dizer, Sim. se você obtura isso, recalca, é um produto acabado. Uhum. Então, Ele essa vai dizer falta... que todo o grupo analítico deve dar um lugar para trabalhar esse real, essa passagem de psicanalizando esse si mesmo de cada um. Si Que mesmo. não há uma medida comum, ele diz. Não é? Isso não é ensinável. Ele diz, destituição e descer, isso não é ensinável. Uhum. Isso se conquista, se experiencia. Uhum. Vocês acham que vale avançar? Não é melhor parar agora, não? Eu acho que podia ler o próximo parágrafo, porque tem uma questão que eu gostaria de colocar. Mas eu gostaria que você lesse o próximo. Tá. Pois se na cura determinado termo, determinada coisa se instaura como significante, é que o analista se encontra nela subjetivado, surpreso, pelo menos por algum tempo. Se não fosse este o caso, isso ocorreria ao preço não pago de um roubo da palavra analisante. Como se dá, então, que tal roubo se opere sobre determinado achado, determinado... Só um segundo. Nós vamos ficar aqui nesse ponto, né? Ou não? Tá. Isso. Não é, Tereza? Vamos. Isso. Mas eu queria colocar uma Só queria enfatizar para cada um retomar as suas anotações sobre o que é um significante. Que a gente vai lendo, e se quiserem uma boa dica, o dizer número 4, que já está digitalizado, tem um texto da Diana Rabinovich, o psicanalista entre o mestre e o pedagogo. Ela vai trabalhar os 4 discursos, que nós estamos num cartel sobre isso, eu estou lendo isso, e ela vai trabalhar a questão do significante, do saber não sabido e do inconsciente. É lindo, é de uma clareza incrível. Você vê que nós temos coisas publicadas, antigas, e que a gente vai passando, buscando isso aqui, e está ali guardado, como esse texto do Moscovitz. Vamos lá. Sim, continua, Tereza, desculpa. Nazar, onde é que a gente pode encontrar esse dizer 4? Porque eu não tenho ele. Eu vou te passar ele. Acho melhor lá na você escola. aqui. Coloca a digitalização aqui no GT, Zé. Tá bom, eu vou colocar. Agora, eu queria fazer uma questão. Diana Rabinovich, sobre isso que você acabou de falar, né? Ok, obrigada. Sim. Então, eu acho interessante esse parágrafo, porque ele coloca a questão do autorizar-se, né, a partir do percurso singular de uma análise, né? Sim. E aí a minha pergunta é que eu vejo muitas pessoas entrando na psicanálise agora, ontem, e já começando a atender, né? Isso não é um traço contemporâneo nas escolas, e isso, de alguma maneira, tira do sujeito a possibilidade, né, desse tempo de elaboração suficiente para que, de fato, ele possa operar, né, a partir do desejo do analista. É como se o desejo do analista fosse a vontade de atender. E não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso é uma questão importante na formação dos psicanalistas, pelo menos me parece, em relação à nossa escola. Essa pressa em começar a atender, né? E isso eu acho que produz muito mais ponto cego
do que propriamente, né, aquilo que o João estava dizendo, a propósito da prática, do trabalho com seus pares, e que só pode ter eficácia a partir daquilo que o sujeito experimenta, da sua própria análise, da sua supervisão e da sua escuta, né, dos seus pacientes. Como é que você vai escutar alguma coisa se você ainda está a anos-luz desse ponto do autorizar? Eu acho que isso é uma questão tão séria, tão importante, Tereza, porque a gente está vendo essa quase que uma banalização disso, né? Quer dizer, hoje em dia, por conta de milhares de escolas, de instituições, isso, daquilo, e então alguma pessoa que tem por exemplo, eu sei um caso bem típico próximo de mim, professora de uma escola famosa aí, escola primária, não é universidade, de escola mesmo. E então, como tem contato fundamental. com os alunos, e é uma escola importante, famosa, caríssima, aliás, de gente de dinheiro para pagar uma mensalidade tão cara para essas crianças, então, esses adolescentes. Então, essa criatura trabalha há anos como professora nessa escola. E então ela tem uma atitude de, às vezes, ouvir os pais também, as crianças, não sei o quê, que ela é responsável por um departamento de ensino lá. Então, acontece que, de repente, não mais que de repente, ela tem a ideia de que já está meio cansada de anos e anos e quer se aposentar, mas pensa nesse atendimento das crianças, que ela já tem uma experiência, as pessoas procuram. Então, o que ela vai fazer? Entra numa escola aí, não sei o quê, não sei onde, de psicanálise, que dá isso, eu nem sei o nome. E ela começa a frequentar na intenção de atender, particularmente como psicanalista, essas crianças, essa família que ela já tem acesso, não sei o que lá. Eu acho isso tão absurdo, quer dizer, e ela começou uma análise agora, recente. Não tem percurso analítico para começar a atender como psicanalista. Se ela botasse assim, como professora, sei lá o quê, mas ela... Como pedagoga. pedagoga. Só para concluir, que eu fiquei muito angustiada com essas histórias que eu soube dessa mulher. Ela teve nessa escola, nesse lugar onde ela frequenta, para aprender psicanálise, ela escreveu um texto a pedido, sei lá, do quê, não sei o quê, e mandou para eu ler. Eu fiquei chocada, eu não consegui nem ler o segundo parágrafo, porque aquilo me enjoou de tal maneira de ver como estava tudo mal arrumado, não tem nada a ver com psicanálise, mas usava a palavra psicanálise o tempo todo. Olha, gente, isso é sério. Cada um de nós tem que ficar ligado dessas histórias para me dizer, não pode ser assim, gente, não pode ser assim. Que isso? Entendeu? Então, isso está proliferando. Eu sei de várias situações similares. Desculpa aí, hein, Nazar? Nazar até saiu. Não, estou aqui. Eu falei porque aquilo que a Tereza estava aí, exatamente eu sempre pensando nisso, né? E esse texto do Moscovitch sobre a questão do autorizar é uma questão tão importante que lá próprio Nazar vem falando tanto sobre a formação, essa questão. Então, isso é importante, porque parece que as escolas esquecem disso. Não estudam isso, não pensam. É interessante, Miriam, porque a questão, nesse ponto do texto, a questão que a gente pode colocar é em que ponto o sujeito pode autorizar-se efetivamente, né, a essa passagem ao ato que é o de receber os pacientes. Claro que a gente não precisa dizer que quando ele termina a análise, porque a gente sabe que não é isso que acontece, mas deve ter um momento que é particular para cada um, certamente, mas um momento onde esse autorizar-se se impõe, né? Que o sujeito ele reconhece isso eticamente a partir dessa experiência. Isso se coloca. E não o prêt-à-porter,
a posição prêt-à-porter. Agora eu resolvi que eu vou começar a atender, então eu estou me autorizando, que são coisas diferentes. O autorizar-se por si mesmo e de si mesmo fica visto dessa maneira, né? Eu me autorizo, pronto, vou. Tereza, você falou uma coisa interessante, esse reconhecimento ético, né? Porque as pessoas, quando elas estão em formação, elas não param a vida dela, elas continuam, né? Mas de que lugar que elas estão se colocando ali? Aí é que está. Tudo, Vamos parar toca. por aqui que eu... Vamos parar assim, né? Tá, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Eu vou puxar a sardinha para o meu prato e para o da Thaisa, que está aqui, que é a questão da garantia. O que a escola garante em função desta questão de autorizar-se? Né? Como é que a gente pode pensar um espaço de garantia na escola, já que a gente tem isso instituído, o que já é um problema? O que a gente pode pensar eticamente? Eu não quero falar analiticamente, porque isso me dá sentimento de desgraça. Eticamente. Na medida em que Lacan diz que o outro não existe, não é isso? Isso. Então, inclusive, não é nem só de que absurdo estarem atendendo. Eu escuto até por uma questão de acolhimento, não é? Porque essas pessoas elas querem saber sobre essa diferença. Elas precisam. Exatamente. O que faz alguém. Estão para saber sobre essa diferença, né? Isso. É isso que a escola garante, que a gente saiba disso de antemão, que eles estão ali para saber sobre essa diferença, né? Exatamente. Bacana, que você trouxe. E que a gente possa responder alguma coisa, né? Que seja, não é só consistente, né? Porque consistente tem a ver com o imaginário, não necessariamente. O real também tem consistência, né? Existe consistência do real, do imaginário e do simbólico. Existe. Né? Porque em cada registro você tem os outros dois. Tem os outros dois. Aí é que complica. Queridos. Um beijo. Tchau. Obrigada, Nazar. Obrigada, Flávia. Beijo. Tchau. Qual é o próximo? Daqui a 15 dias, não é isso? Semana que vem é transferência, né? Daqui a Agora 15 vai ter dias. É toda semana, mas cada semana tem uma coisa diferente. Tá. Um dia a gente come abacaxi, outro dia a gente come manga, por exemplo. Beijo. Obrigada, Tereza. Obrigada, Nazar.